Sobre esse assunto aí bastante positivo, vamos conversar com o Dr. Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Doutor Renato, prazer tê-lo conosco aqui. Vivemos, felizmente, né, doutor, para chegar a esse momento importante aí, mais de 85% da população do estado de São Paulo já imunizada e os reflexos são imediatos, como sempre os especialistas previam, né, a grande parte da população imunizada, redução de casos, mortes. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Marcelo. Sempre um prazer falar com vocês, ouvintes da Jovem Pan. Você tem toda a razão. As vacinas novamente mostrando o seu valor, mostrando do que são capazes, né? Enquanto nós não descobrimos ou nós não tenhamos medicamentos que funcionem contra a Covid-19, antivirais, medicamentos que possam tratar no início ou prevenir a doença, a medida mais eficaz, aliás, como várias outras doenças, tem sido a vacinação. E hoje a gente caminha para o número de vacinados no país, que vai certamente superar a grande maioria dos países. Demoramos para ter vacina, mas à medida que essas vacinas vão chegando, a gente tem uma adesão muito grande da população brasileira, que ainda, mesmo com tanta disseminação de fake news, continua confiando na vacinação. Estamos ouvindo um chorinho, o senhor é pediatra, né, doutor? E as crianças voltando às escolas, como é que o senhor avalia? As crianças foram muito prejudicadas, evidentemente, na pandemia, todos sofreram, evidentemente, mas a questão da educação é muito sensível, né? Não tenha dúvida, nós, com muito receio no início da pandemia, fechamos as escolas, tiramos as crianças do convívio, achando que elas participariam, como outros vírus respiratórios, da cadeia de transmissão de forma muito importante. O que a gente aprendeu com a pandemia, e não foi só no Brasil, é que as crianças transmitem muito menos, raramente adoecem para formas graves e, portanto, o fechamento exagerado das escolas. O Brasil acabou sendo o país que mais tempo permaneceu com as escolas fechadas, justamente uma situação que prejudica a segurança alimentar, o desenvolvimento, o ensino profissionalizante, aumenta o risco de evasão escolar, a chance de alguns adolescentes e crianças nunca mais voltarem para a escola é enorme. Então, mas neste momento da epidemia, com as baixas taxas de transmissão, é mais do que necessário a urgente retomada das aulas presenciais com as condições que nós temos hoje. Funcionários da educação vacinados, baixas taxas de transmissão, sem abrir mão, é claro, de ambientes ventilados, de uso de máscara e, se possível, nas salas de aula onde é possível fazer um distanciamento, também obedecer essa regra. Isso que eu ia perguntar para o senhor, doutor, né? Essa notícia, claro, é muito animadora, né? A gente sabe do drama das famílias que perderam, mais de 600 mil pessoas perderam a vida, né? Muitos jovens, muitas pessoas que estavam com a saúde boa e de repente foram vítimas aí da Covid. Eu queria que o senhor falasse dessas as questões básicas, máscara, uso do álcool em gel, higienização, enfim, não é hora também para abrir mão de tudo, né, doutor? Nós, nesse momento, estamos aguardando o doutor Renato Kifuri, a imagem acabou congelando, ele que é o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, conversando conosco. Pois não, doutor Renato? Está me ouvindo bem agora, Marcelo? Perfeito, pode prosseguir, doutor. Então vamos lá. A prevenção da Covid-19 se dá por uma somatória de fatores. Então, quando você coloca pessoas muito aglomeradas, não vacinadas, sem máscara, sem distanciamento e numa situação onde tem muita circulação de vírus, o risco de transmissão é enorme para todos, individualmente e coletivamente. Quando você coloca no outro extremo, distanciamento maior, máscara protegendo, pessoas vacinadas e taxas de transmissão bem baixas, nós estamos falando de risco menor. Então não se fala vai pegar, não vai pegar, tem chance 0, chance 100%. Tudo se trabalha em relação a risco. Este momento epidemiológico que nós estamos vivendo, ou seja, com baixa circulação do vírus, ainda não é tão baixa, né? Baixa seria nós não temos 10, 20 casos por dia, nós temos ainda 10 mil casos por dia, nós temos aí 300 mortes por dia, isso não é pouco, mas já foi muito pior. Então, com os números em baixa, né, com tendência de queda, os profissionais da educação vacinados,
a gente pode começar a pensar nesse relaxamento dessa medida tão dura que foi para as crianças e os adolescentes, que foi o fechamento das escolas. As demais atividades, e mesmo a volta às aulas, deve ser feita com as demais medidas de segurança. Ambientes ventilados, distanciamento sempre que possível, manutenção do uso da máscara, higiene das mãos, tudo isso funciona e funciona muito bem. Então são medidas que se somam e essa volta deve ser para qualquer atividade lenta, gradual, responsável, de olho nesses indicadores, porque a gente precisa estar atento para que esses números aí, se por acaso voltarem a mostrar uma tendência de subida, a gente talvez precise reverter algumas dessas flexibilizações. Exatamente, né? Porque observamos agora que a Rússia, né, registrou um recorde de infecções, fala-se em quarta onda lá no país russo, 37, quase 40 mil casos, né? Um número maior desde o início em 24 horas. Então ainda, como o senhor falou, né, a pandemia não acabou, né, doutor? Infelizmente, claro que temos que comemorar, como o senhor disse. Tivemos aí esse ano mais mortal, março, abril, maio, né? Infelizmente, na casa de 5 mil mortes, o Brasil por dia, o número de casos extremamente exagerado, mas ainda não acabou, e para ter cuidado e tomar realmente a vacina para que haja aí essa expansão positiva, né, doutor? Exatamente, e a comunicação tem sido uma das melhores armas, né? E, infelizmente, alguns políticos começam a falar em abandono de uso de máscara, dia tal, com tantos por cento de vacinado, não vai precisar usar uma máscara. Eu não vejo isso com bons olhos, viu, Marcelo? Eu acho que a máscara deve ser a última, vamos dizer, medida a ser flexibilizada. Não traz benefício nenhum fazer um decreto para liberar o uso de máscara. As pessoas devem continuar usando máscara. Máscara protege não só a Covid, mas tantas outras doenças. Não traz nenhum benefício grande, traz riscos, especialmente nesse momento onde nós estamos com os idosos que estão completando 6 meses da sua vacinação, estão perdendo a proteção e ainda não foram completamente vacinados. São eles que vão pagar a conta de um eventual aumento de transmissão, porque se aumenta a transmissão, os mais vulneráveis, ou seja, aqueles não vacinados, as crianças e adolescentes, e aqueles idosos que estão perdendo a proteção, que vão acabar sendo mais acometidos pela doença. Então o momento é de cautela e não de euforia. As batalhas estão sendo ganhas, mas a guerra ainda não está ganha. E ainda nessa linha, doutor, queria que o senhor falasse, os números são ainda extensos em relação às pessoas que não tomaram a segunda dose e também essa questão da terceira dose. Eu queria que o senhor falasse, então, fizesse esse reforço da necessidade da segunda dose, completar, portanto, a imunização e também essa terceira dose. E, ao mesmo tempo, perguntar para o senhor também, esse encurta a data para cá, prolonga para lá, isso também não gera confusão aí, as ações estaduais que estão sendo realizadas, municipais, doutor? Sem dúvida, o que a gente tem hoje de informação é que as vacinas Pfizer e AstraZeneca, com intervalo maior, de 2 a 3 meses, é melhor do que intervalos menores de 21 dias. Então, quando possível, a gente terminar o esquema mais rápido de quem já começou, com 2 meses de intervalo, é uma boa ideia. Coronavac é melhor 28 dias do que 14. Então, não há necessidade de antecipação para 15 dias da Coronavac, que vai haver um prejuízo no indivíduo vacinado. Então, a gente espera que os governantes aí tenham bom senso de manter o que o Ministério da Saúde preconizou, que nós na Câmara Técnica recomendamos, que é 2 meses de intervalo entre Coronavac, entre a primeira e a segunda dose de Pfizer e AstraZeneca, e 1 mês de intervalo entre Coronavac. Esse é o ideal, e qualquer disputa, corrida política para acabar primeiro que o outro, não encontra na ciência um respaldo que justifique esse tipo de recomendação. E agora um dado que eu gostaria só de falar, Marcelo, importante destacar, é que os números vêm mostrando cada vez mais que o número de aqueles hoje que internam, a doença residual que nós temos hoje, os poucos casos, menos casos que nós temos de hospitalização, se concentram quase a sua totalidade entre os não vacinados, os não completamente vacinados. Então, a doença vai diminuindo, os poucos casos que sobram vão se concentrando entre não vacinados, mas daqui a pouco, com 100% da população vacinada, nós só vamos ter casos em vacinados. Então, precisa tomar cuidado com essa armadilha, porque alguns vão dizer, tá vendo, só dá caso em vacinado. É claro, todos estarão vacinados, os casos residuais serão em vacinados sim, mas são aqueles poucos casos da doença residual onde a falha vacinal existiu.
Daí a importância de a gente continuar usando máscara. A máscara protege a transmissão. Esses indivíduos, alguns deles, não vão responder à vacina, nenhuma vacina é 100%, nós precisamos estar atentos a isso. Enquanto tivermos transmissão do vírus, o uso da máscara é fundamental. Sem dúvida, agradecemos o Dr. Renato Kifuri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Dr. Renato, muito obrigado. Muito boa tarde ao senhor. Eu que agradeço, obrigado pela participação, um grande abraço a todos que nos acompanham.